Glória a Deus. Vamos estar meditando a palavra do Senhor. Como os irmãos estavam trazidos comigo, por favor. O livro de Mateus, capítulo 21. Vamos estar lendo 28 ao 32. Essa mensagem, irmãos, ela tem o título Parábolas dos dois filhos. Obediência para fazer a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, fala-nos assim: Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele respondeu: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Glória a Deus. Vamos estar fazendo orações. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de sempre toda honra, toda glória, todo louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos teu santo nome, Senhor, que tu és um Deus grande e poderoso, que tem cuidado de nós, meu Pai, muito além daquilo que nós imaginamos, meu Pai. Ó Senhor, tu és um Deus todo-poderoso, ó Pai amado, que tem nos sustentado com tua mão poderosa, com tua mão forte, meu Pai. É por isso que nós estamos aqui de pé e estamos na tua casa. Te louvamos, meu Pai amado, te agradecendo pelos louvores que já foram entoados aqui nesta noite. Ó Pai amado, te agradecemos pelas palavras que já foram ditas, meu Deus, e te pedimos agora neste momento que o Senhor pode estar falando conosco através da tua mensagem. Ó Pai amado, nós estamos aqui na tua casa e nós cremos que o Senhor tem algo, meu Pai, para falar conosco, Senhor. Nós possamos estar abrindo nosso coração, nós possamos estar dando lugar para que o Senhor possa estar fazendo a tua maravilhosa obra. Nós oramos, meu Pai, e nós te agradecemos. Convém que o Senhor cresça e que o Senhor nos diminua. Nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem estar se sentando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a parábola, essa parábola que nós acabamos de ler aqui, que é um ensinamento de Jesus, ela vem nos trazer algo sobre realmente ter uma atitude que agrada a Deus. Essa atitude, irmãos, ela foi demonstrada aqui por dois filhos. Um primeiro filho que disse que não ia trabalhar, que nem o pai o chamou para trabalhar, na vinha. O primeiro disse que não ia. Pai, eu não quero. Mas só que depois ele se arrependeu e foi. Ele foi fazer o trabalho no qual o pai dele tinha chamado. O segundo filho já fez o contrário. O segundo filho, ele disse ali que: Senhor, eu farei, eu irei, eu trabalharei. Ele disse ali todas as palavras que agradavam ao pai. Só que ele não foi. Ele não foi. E Jesus fez uma pergunta muito direta para aqueles que estavam ali escutando ele falando. Perguntou para eles: qual desses dois que fez a vontade do Pai? E todos ali responderam, obviamente, o primeiro. Porque o primeiro, mesmo negando ao Pai e dizendo com a sua boca que não iria, ele fez o contrário, ele foi. E Jesus ali, irmão, nesse momento, o que Jesus fez? Jesus ali, ele trouxe um grande ensinamento nesta parte, porque ele já estava chamando a atenção de todo aquele público que estava ali escutando. E Jesus vira para eles e diz assim, desculpa: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Isso mostra para nós, irmãos, o quanto nós temos que ter cuidado em fazer a vontade do Pai. Porque muitas vezes nós não estamos enquadrando nesse primeiro filho. Esse primeiro filho, às vezes, é aquele que ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Pai, e às vezes alguém diz para ele assim, diz assim: não, aquele ali não vai alcançar a salvação,
aquele ali não foi atento à voz do Espírito Santo, mas ele dá lugar para que o Espírito Santo trabalhe na vida dele, e acaba que o que acontece no final? Ele aceita a palavra e ele alcança a salvação. E muitas vezes que já estão adiante, que já diz assim: eu tenho a minha salvação, eu creio na palavra, eu sirvo a Deus, só que na verdade o coração está longe do Senhor, não está fazendo a vontade do Pai. Então, irmãos, essa palavra traz para nós, como igreja, uma reflexão muito grande. Será que nós estamos fazendo a vontade do Pai? Será que nós verdadeiramente estamos no centro da vontade de Deus? Porque a nossa vontade, igreja, a nossa vontade ela não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Aquilo que Deus nos manda fazer, é isso que nós temos que fazer. A atitude que agradou o Pai foi daquele que, mesmo que falou que não ia, foi trabalhar na vinha. Isso mostra para nós, irmãos, que muitas vezes nós vamos ter que vencer o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, o nosso desejo. Às vezes a gente pensa assim e fala assim: Senhor, eu não vou fazer isso. Isso não é coisa para mim fazer. Só que o Espírito Santo nos convence, a gente vai lá e faz. Por quê? Porque nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Nós estamos dando lugar para que o Pai, Ele trabalhe em nossas vidas. E se nós olharmos para nós mesmos, quantas vezes nós dizíamos para nós assim: eu não vou fazer isso, nem aquilo, nem aquilo. E hoje nós estamos fazendo por amor ao Pai. Isso demonstra, irmãos, obediência. Para fazer aquilo realmente que o Pai quer que nós devemos fazer, nós vamos lá e façamos. E aqui no mundo espiritual, nós podemos trazer muita coisa em cima disso. Nós podemos ter muitos aprendizados. Nós temos que aprender a fazer a vontade do Pai. Nós não aprendemos a fazer muitas coisas quando nós nos atentamos, nós não aprendemos. Nós somos pessoas, glória a Deus por isso, capacitadas, pessoas desenvolvidas, no qual nós podemos sim criar os nossos hábitos, criar a nossa forma de conduzir a nossa vida. Nós temos ali o nosso relacionamento com as pessoas dentro da nossa casa, nós temos os nossos afazeres, o nosso trabalho, nós temos o modo de viver na sociedade. Então nós temos tantas coisas, irmãos, que nós prestamos atenção, tantas coisas que realmente nós vivemos no nosso dia a dia. Nós não podemos treinar isso também, nós não podemos prestar mais atenção nisso também, fazer a vontade do Pai. E aqui, irmão, nessa noite aqui, nessa mensagem, o Espírito Santo nos traz aqui hoje nessa noite, nós estamos falando isso como centro aqui dentro do contexto desses dois irmãos, mas o centro aqui da mensagem é nós realmente aprender a fazer a vontade do Pai. E nós temos que treinar isso, igreja. Nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim: será que isso aqui vai agradar a Deus? Ou isso aqui não vai agradar a Deus? Não, mas isso é muito simples. Eu sou uma pessoa que estou na igreja há 15, 20, 25, 30 anos. Aqui, irmão, não estou falando de tempo que nós somos crentes. Eu estou falando de tempo que nós servimos a Deus. Estou falando da atitude do dia de hoje. Até porque aquilo que nós fizemos ontem, se nós não continuarmos prevalecendo fazendo hoje, amanhã, o ontem ficou para trás. Então nós temos que entender como é que é o hoje, como é que é a minha caminhada hoje, como é que é a minha caminhada amanhã. E temos que treinar a nós mesmos a aprender a fazer a vontade do Pai. Se eu não faço a vontade do Pai, automaticamente eu vou fazer a minha vontade. E a vontade do ser humano vai levar ele para um caminho muito sombrio, igreja. Nós estávamos até falando aqui, né? Quantas pessoas que, assim, para nós sermos mais diretos, que afundaram nas suas próprias vontades. E hoje está vivendo uma vida que, infelizmente, não é uma vida que condiz com aquilo pelo qual Deus o chamou. Porque Ele deu lugar para a sua própria vontade. E aí, irmão, nós temos que aprender a dar lugar, a fazer a vontade de Deus. Primeiro aqui, irmãos, nós podemos falar é que o Pai, Ele requer de nós obediência. O Pai, Ele requer de nós obediência. E o que é ser obediente a Deus?
Talvez alguém pode perguntar assim, dessa forma: o que significa ser obediente a Deus? O que é obediência a Deus? É viver a sua palavra, aquilo que a sua palavra nos diz. E aqui, irmãos, nós temos de Gênesis, Apocalipse, para nós estarmos estudando a palavra, para nós estarmos aprendendo aquilo que Deus realmente Ele quer de nós, de obediência. A palavra vai nos dizer, irmãos, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Podemos dizer, irmãos, que nós temos que amar a Deus com tudo que nós somos. Amar a Deus, irmãos, com nosso intelecto. Amar a Deus com as nossas habilidades adquiridas. Amar a Deus, irmãos, com a nossa força, com as nossas atitudes. E a palavra fala, Jesus fala assim, ó, e o segundo mandamento é semelhante a esse, que é amar o próximo como a ti mesmo. E aí, irmãos, está resumido toda a lei. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou ser obediente a Ele. Porque quem ama, obedece. Aquele que ama não vai sentir, vai sentir realmente que precisa estar mais próximo. Então nós vamos estar nos aproximando mais de Deus. E Deus, Ele diz na tua palavra que Ele não está com não está com suas mãos encolhidas, seus braços encolhidos, que não possam nos abraçar, irmãos, e chegar até nós. Então, como nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós nos aproximamos de Deus. E Deus, obviamente, Ele nos abraça, Ele nos acolhe. E o amor de Deus chega até nossas vidas. E esse é amor que vai gerar o quê? Obediência. Porque se eu amo a Deus, eu sou obediente. E essa obediência, ela vai acarretar bênçãos sobre a minha vida. Mas, irmãos, Jesus não falou não somente amar a Deus, que é o primeiro, mas amar o próximo como a nós mesmos. Se eu amo o meu próximo, eu não vou agredi-lo, eu não vou querer ver o seu mal. Se eu amo o meu próximo, eu vou querer que ele possa estar bem. Só que a palavra vai nos dizer também, irmãos, que se eu não tenho essa atitude de amar o meu próximo, não tem como eu amar a Deus. Eu só amo a Deus se eu conseguir colocar em prática o amor ao próximo. Então nós temos que, todas essas palavras que passam em fazer a vontade de Deus, é realmente algo que Deus requer de nós, que é obediência. Se eu não for obediente a Deus, se eu não for obediente ao Pai, é impossível eu fazer a sua vontade. É impossível eu agradar verdadeiramente a Deus. Não tem como. E quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos abençoa. Sabe por que Deus nos abençoa? Não por troca. Que alguém pensa assim, ó, eu vou ser obediente a Deus porque Ele vai me abençoar. Não, irmãos, Deus não precisa fazer barganha com o homem. Deus não precisa fazer troca com o homem. Até porque se nós formos olhar por esse lado aí, uma hora ou outra nós vamos falhar, uma hora ou outra nós vamos errar. E se fosse assim, Deus, Ele iria virar suas costas para aquele que errou e iria escolher outro. Mas Deus não faz isso, irmãos, porque Ele sabe que o homem é falho. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos abençoa, Ele não faz isso por troca, Ele faz isso por prazer. Porque Ele sabe que, mesmo nós, falhos do jeito que nós estamos procurando fazer a sua vontade. E Deus nos abençoa por prazer. Quantas vezes, igreja, Davi errou? Quantas vezes Davi, ele teve uma situação onde que quem via de fora dizia assim, ó, agora acabou. Agora não tem jeito mais. Esse é o ungido de Deus. Mas Davi, irmãos, ele clamava ao Senhor pela sua misericórdia. E Deus ouvia. Porque Deus conhecia que Davi era aquele que fazia a vontade dele. Porque se Deus dissesse, mesmo
ele errando, ele se quebrantava, pedia perdão a Deus, e ele sabia que Deus falava para ele fazer, ele fazia. Se Deus falasse para ele não fazer, ele não fazia. E Deus, irmãos, está buscando pessoas dessa forma também. Deus está buscando pessoas que, quando Ele fala para fazer, faça. E não fica criando obstáculos. Não fica criando realmente historinhas, né? Que muitas vezes, às vezes nós, ainda mais nos dias de hoje, nós criamos muitas historinhas. O porquê não fazer para Deus. Deus quer que sejamos mais diretos para fazer a vontade dEle. E eu sei, irmãos, que aqui Deus tem algo que quer que cada um que nós façamos. E eu sei que o Espírito Santo fala no coração de cada um. Então é você e Deus agora nesse momento, falando assim, realmente, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou ser aquele filho que disse que ia fazer e não foi para fazer. Mas eu vou ser aquele filho que muitas vezes alguém está olhando para mim dizendo assim, aquele lá não vai fazer, mas eu vou fazer porque o meu pai me pediu. E eu vou lá e faço. E a bênção vai chegar em nossas vidas, não por troca, mas por prazer de Deus de estar nos abençoando. Glória a Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos o seu favor. Lembra da história de Jó? Jó era um homem, irmãos, íntegro, temente a Deus, assim é o que eu falo. Não é o pregador que fala, não é alguém que estudou muito a Bíblia que fala. Foi o próprio Deus que falou. Ela está vendo o meu servo Jó, que é um homem íntegro, reto, justo. Ele sendo íntegro, reto, justo, igreja, fazendo a vontade de Deus, ele foi alvo de quem? Do acusador. Mas é claro, olha para você ver, Jó tem tudo. E Deus, irmãos, começa a fazer algo que nós sabemos bem na vida de Jó. Deus tira as suas fazendas, suas riquezas, Deus tira os seus filhos, Deus tira a sua saúde. Mas Jó não deixa de fazer a vontade de Deus. Até a sua mulher, que diz para ele, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó falou para aquela mulher? Chamou aquela mulher louca. Ou seja, em outras palavras, ele disse para aquela mulher assim, você nem sabe o que você está falando. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou retornar. Deus deu, Deus tomou. E às vezes, irmãos, a vontade de Deus se passa até mesmo com a aprovação que nós passamos nas nossas vidas. E quem somos nós para questionar Deus? Se é a vontade de Deus, nós temos como servo íntegros e fiéis aceitar a vontade de Deus. E nós temos um exemplo muito grande na vida de Jó. Porque Jó, em momento algum, ele murmurou. Em momento algum, ele se distanciou de Deus. A luta chegou muito grande na vida dele, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele sabia que algo dali Deus iria tirar e mostrar para ele. Ele sabia que, assim como Deus tinha dado, Deus tinha tirado, Deus poderia restituir tudo de novo. E quando nós cremos que Deus pode fazer o impossível em nossas vidas, irmãos, pode vir palavra de fora, assim como os amigos de Jó falou com ele. Os amigos de Jó chegaram até Jó e dizia para ele assim, grande foi o seu pecado, acusando ele também, né? E ele dizia assim, não, mas eu não fiz nada. Essa está sendo, em outras palavras, essa está sendo a vontade de Deus sobre a minha vida. Mas ele permaneceu firme. E ali, um grande testemunho na vida dele, a hora que ele fala assim, antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora eu tenho visto. Mas ele fez a vontade de Deus. Isso mostra para nós, igreja, que fazer a vontade de Deus, muitas vezes em nossas vidas, não vai ser fácil.
Fazer a vontade de Deus vai nos causar, quem sabe, até uma dor. Mas só que lá no final vai valer a pena. Lá no final nós vamos olhar para trás e dizer assim: glória a Deus, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena fazer a vontade de Deus, mesmo que eu passei por tantas dificuldades. A palavra nos diz que Jó teve a sua restituição. O prazer de Deus, irmãos, é nos abençoar. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos o seu favor. Porque fazendo a sua vontade, sabe o que acontece? Nós vamos dizendo para Deus assim, ó: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou chamando a presença de Deus para minha vida. Eu estou chamando a presença de Deus para minha casa. Eu estou chamando a presença de Deus para todos os meus negócios, para todos os meus caminhos. Quantas pessoas que infelizmente hoje, com suas palavras, suas atitudes, têm se distanciado de Deus. E Deus tem chamado os seus. Se aproxime mais, se achegue mais. E nós só vamos nos aproximar de Deus fazendo a sua vontade. E sua vontade, igreja, vai se passar por algo que não tem como nós correr, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, eu tenho que mortificar o meu eu. Você já parou a pensar se você fizesse só aquilo que sua natureza fizesse? Lá no serviço, lá, aquela pessoa abençoada que começa a te tirar do sério. Você não ia ter não é um par de palavras para falar com ela, não. É um monte. Alguns iriam ter justa causa, né? É porque é a nossa natureza, irmãos. A nossa natureza. Nós iríamos abrir mão de muita coisa. Porque a nossa natureza é uma natureza de realmente resolver as coisas na hora. Mas muitas vezes Deus nos chama para realmente falar assim, ó: faça a minha vontade. Se quebrante. Dá lugar para o Espírito Santo. Tenha o fruto do Espírito. Muitas vezes, irmãos, que nós vimos aqui na parábola, falar é fácil. O difícil é o agir. Falar que vai, que faz, qualquer um pode falar que vai e faz. Mas o que vai valer mesmo é a atitude. O que vai ser pesado é a atitude. É se nós realmente fizemos aquilo que o Senhor queria que nós fizéssemos. E aqui, irmãos, que não eu falei aqui no início da mensagem, que nós temos que aprender, irmãos, a fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus. Isso é com prática. Alguém pode dizer assim: mas como assim? Não estou entendendo. A gente aprende a fazer a vontade de Deus buscando aquilo que Deus quer que nós fazemos. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu acho que tem muita gente que não consegue fazer essa pergunta para o Senhor com medo da resposta. Porque é muito sério. Lembra Isaías, quando ele diz: eis-me aqui? A vida do homem se transformou. Eis-me aqui. O chamado, quando Deus chamou Moisés ali, ele tentou realmente, em duas oportunidades, fugir daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, para não fazer a vontade de Deus. Nós também, irmãos, somos desse jeito. Mas quando nós nos colocamos na brecha e fazemos a vontade de Deus, algo maravilhoso acontece. Mas é necessário que nós quebrantamos o nosso eu, que nós vencemos o nosso eu.
quando o nosso eu não vou, a gente tem que parar com esse não vou para fazer realmente o que importa nessa vida. Quem aqui nunca disse eu não vou e depois foi? Eu tenho certeza que os irmãos já tiveram essa experiência. Não é porque o Espírito Santo falou assim, não, você não vai, não. Vai, você vai, porque eu estou te ordenando. Glória a Deus. E a gente vai. Quantas vezes teve evangelismos? Eu lembro, domingo à tarde, não, hoje eu não vou não. Aí dava horário, a gente está lá. Só rachando. Aí estava lá, glória a Deus. Eu sou, irmãos, um testemunho vivo de... A gente já contei isso para os irmãos já. Eu tenho algo assim que Deus coloca marcas na nossa vida, né? Deus nos marca. Eu sei que os irmãos têm esse tipo de experiência também. Eu, bem novo, acredito ali com meus 12, 13 anos, eu já comecei a estar frequentando os grupos de jovens nos sábados. Meus irmãos eram mais novinhos, então eles não iam. Mas assim, o sábado que eu não ia, eu falava assim, hoje eu não vou. Irmãos, eu ficava incomodado. Era do horário do culto, 7h30 a 9 horas. Irmãos, não fazia mais nada. O Espírito Santo me incomodava de um ponto que eu não conseguia fazer mais nada. Eu sabia que eu tinha que estar na igreja. Já era algo que Deus estava colocando, já me incomodando. Até que eu mesmo me disponibilizei e falei assim, não, eu vou pegar minha Bíblia e vou para a igreja. Aí o Espírito Santo chamando, assim, não, vem, eu quero você aqui. E Deus sabia, né, irmãos, a obra que iria ser feita. E Deus, então, lá se vai 22 anos. Pouquíssimos sábados que eu não tive na igreja. Tirando a parte da pandemia, né, nós tivemos que realmente, por motivo de força maior, a gente não está com as igrejas abertas. Mas tirando esse momento aí, todos os outros sábados, a gente estava cultuando ao Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso, irmãos, cada um de nós tem isso, dando um mini testemunho aqui, né? Mas cada um de nós temos algo que Deus coloca para nós fazermos a vontade dEle. E cabe a nós, irmãos, aceitar, fazer como um daqueles dois filhos. Porque um dos filhos disse que não ia fazer, ele fez a vontade do pai. O outro já disse logo de imediato que iria, mas não foi. Nós temos que aprender a fazer a vontade do pai. Glória a Deus. Não como eu não tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade do pai. Eu não tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade do pai. Já pararam para pensar qual foi o reflexo da vida daqueles dois filhos? O filho que fez a vontade do pai, com certeza, ele foi bem sucedido na caminhada dele. Ele alcançou êxito com o pai, né? Está aqui o meu filho que veio, trabalhou na minha vinha, conquistou, fez. E aquele outro, em detrimento aquele filho, não. E isso, irmãos, falando aqui sobre a parábola da vinha, algo material. Porque se a gente trabalha, a gente recebe ali um salário no final do mês. Mas quando nós falamos no mundo espiritual, será que nós temos trabalhado? Será que nós temos feito a vontade do Pai? Para que no tempo ali oportuno nós possamos estar alcançando o favor do Senhor? Nós possamos estar meditando nisso, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, não está orando, agradecendo a Deus. Eu sei que Deus tem bênçãos, irmãos, para cada um de nós.
mas que nós possamos estar fazendo a vontade do Pai, não a nossa vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, pedindo a Deus para que Deus possa estar tendo misericórdia em nossas vidas, que nós possamos estar alcançando o favor do Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, possa Deus de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Que tu és um Deus poderoso, grande, meu Pai, que tem cuidado de nós. Hoje, nesta noite, meu Pai amado, nós saímos de nossas casas, viemos, meu Pai amado, para a tua casa, Senhor, para estarmos cultuando ao Senhor, para estarmos, meu Pai amado, agradecendo ao Senhor. Ó Pai querido, e também nos aproximando mais de Ti. E conforme nós meditamos aqui, Senhor, ó Pai amado, convém que nós façamos a Tua vontade, e ó Pai amado, que nós possamos estar sendo diminuídos, Senhor. Sabemos que a Sua vontade é melhor em nossas vidas, meu Pai. A Tua vontade, aquilo que, ó Pai amado, o Senhor requer de nós, que a obediência é o melhor para nós, meu Deus. O Espírito Santo pode estar convencendo a Tua igreja hoje, nesta noite, para que cada um de nós, meu Pai, às vezes, alguém com um pensamento hoje está fazendo algo, meu Pai amado, que não convém, ó Senhor, possa estar, meu Pai amado, se voltando para o Senhor, possa estar se abraçando com o Senhor, meu Pai. Nos ensina, Senhor, a estar fazendo a Tua vontade, Senhor, todos os dias, todos os momentos, meu Pai amado, da nossa vida, Senhor. Nos ensina, Senhor, Pai amado, a ter prazer, Senhor, Pai amado, de estar diante do Senhor, e estar te agradecendo, Senhor. Ó Pai amado, está nos aproximando mais de Ti, Senhor, porque desta forma, Senhor, não será, meu Pai amado, o nosso eu, meu Pai amado, que vai impedir de nós fazermos a Tua vontade. Nós oramos, meu Deus, e nós te agradecemos. Colocamos, Senhor, cada vida, meu Pai amado, diante do Senhor, meu Pai. Louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Ó Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Te pedimos, meu Pai amado, por cada irmão que esteve aqui hoje nesta noite, por aqueles irmãos, meu Pai amado, que não puderam vir. O Senhor também, meu Pai, alcance eles, meu Pai, onde que eles estiverem, meu Pai, abençoando e guardando cada vida, meu Pai, em nome de Jesus. Aquele que estiver precisando, ó Pai amado, de uma bênção especial, o Senhor pode estar alcançando ele também neste momento, meu Pai. Nós oramos, nós te agradecemos pela vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo falar nesta noite, meu Pai. Nós oramos e nós te agradecemos. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos levar para nossos lares, debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, nos livrando, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós oramos, meu Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém?